Entrevistas, entretenimento, diversão. Xadrez Piraí, o seu lugar é aqui. Muitos consideram José Raul Capablanca como o mais talentoso jogador de xadrez de todos os tempos, entre os campeões mundiais. Porém, sempre tem alguém que talvez seja melhor que você em algum momento. Estamos falando de Alexander Alekhine, um gênio das combinações e que arrebatou o título de Capablanca na década de 20, finalzinho da década de 20. Se você quer saber um pouquinho mais sobre este grande campeão mundial, ouça o nosso podcast. Meu nome é Mauri Júnior e sejam todos muito bem-vindos ao podcast Xadrez Piraí. Década de 20 e 30, grandes enxadristas, né? Haviam grandes enxadristas, o Lasker, Capablanca e o Alekhine, que era considerado por muitos aí um dos maiores gênios da combinação de xadrez. Falar um pouquinho sobre o Alekhine, estou me baseando em 2 livros que eu já deixo como dica para vocês que estão nos ouvindo, que é o Xadrez dos Grandes Mestres, 400 Conselhos para Melhorar Seu Nível Enxadrístico, que é de Antônio Lopes Manzano e José Morereiro González, é da Artimédia Editora. E, logicamente, também me baseei num livro sensacional do Garry Kasparov, Meus Grandes Predecessores, volume 1. É com base neles que a gente vai falar um pouquinho sobre o Alekhine. Neste livro que eu acabei de mencionar, O Xadrez dos Grandes Mestres, existe um resumo sobre a trajetória do Alexander Alekhine que é bem interessante. Alekhine foi talvez o jogador mais completo da história do xadrez, dotado de uma extraordinária facilidade para dominar todo tipo de jogo, ampliou e melhorou os conceitos enxadrísticos de iniciativa, ataque e combinação. Além disso, foi um excelente comentarista de suas partidas, registrando suas colaborações para a teoria das aberturas e seus profundos conhecimentos de finais e de meio jogo. Sua avassaladora força de vontade e seu amor ao xadrez fizeram que esse jogo se elevasse à categoria de arte. Alekhine era russo, naturalizado francês, nasceu em Moscou em 1º de novembro de 1892 e veio a falecer em Estoril, Portugal, em 23 de março de 1946. Entre os principais títulos aí estão campeão mundial de 1927 a 1935, quando ele ganhou o título mundial do Capablanca e depois também, surpreendentemente, ele perdeu o título para o Max Euwe, recuperando depois em 37 e mantendo o título até a sua morte em 1946. Entre as suas principais características do jogo, adotou uma visão dinâmica das teorias estabelecidas até então, sua profundíssima concepção lógica do jogo e sua absoluta falta de dogmatismo o levaram a um nível do jogo praticamente insuperável. Foi extraordinário no jogo tático e estratégico. Era um original, profundo, imaginativo, lutador, excelente teórico e amante da iniciativa e do jogo complicado. Seus melhores torneios, além, lógico, dos campeonatos mundiais, podemos destacar Moscou, 1908, São Petersburgo, 1912, Hastings, 1922, Carlsbad, 1923, Baden-Baden, 1925, San Remo, 1930, Bled, 1931, Londres, 1932, Dresden, 1936, Montevideo, 1938, Salzburgo, 1942 e Madrid, 1945. Entre as suas grandes façanhas foi a de vencer Capablanca no seu encontro pelo Campeonato do Mundo, em Buenos Aires, no ano de 1927. Suas partidas simultâneas às cegas, único campeão do mundo que morreu na posse do título. Principal derrota, logicamente, foi para Max Euwe, pelo Campeonato do Mundo em 1935. Principal debilidade, sua propensão à bebida. Ele era chegado numa água que passarinho não bebe. Vida privada. Filho de uma abastada família russa, foi ensinado pela mãe a jogar e desenvolveu grande destreza. Casou-se 5 vezes. Suas últimas mulheres eram muito mais velhas que ele. Levou uma vida azarada, própria de um filme de suspense e aventura. Dizem que suas 2 maiores paixões eram xadrez e ele mesmo. Legado. Foi um excelente comentarista das partidas próprias e de outros jogadores. Escreveu, dentre outras, 3 obras
Mestras da literatura enxadrística, El Torneio de Nueva York, de 1924, Mis Mejores Partidas, 1908-1923, e Mis Mejores Partidas, 1924 a 1937. Um dos mais brilhantes e imaginativos gênios da história do xadrez, revolucionou a teoria das aberturas e nos deixou a original defesa Alekhine. Foi considerado por muitos como o melhor jogador de todos os tempos, dotado de uma grande capacidade de trabalho, batalhador incansável, arrebatou o título de um dos mitos mais famosos do xadrez, Capablanca. Como eu sempre digo, todo mundo gosta de fazer listas e eu sempre tenho uma dificuldade em encontrar ali o quinto lugar na minha lista entre os melhores do mundo. Eu coloco o Kasparov, o Magnus Carlsen, Bob Fischer, Karpov, e ali no quinto lugar eu fico sempre na dúvida se eu coloco o Alekhine ou se eu coloco o Capablanca. E aí vai depender da partida que eu acabar analisando, dando uma olhada. Hoje eu vou ver uma partida do Capablanca, aí eu já acho que ele foi um pouquinho melhor. Aí eu vou ver uma partida do Alekhine, eu já acho que ele foi superior. Enfim, realmente é bem complicado de você definir. Nesta minha lista, né? Lógico. Porque as listas são sempre polêmicas e nem todo mundo concorda. Uns colocam o Fischer como o primeiro, outros já colocam o Carlsen. Enfim, outros colocam até o Paul Morphy também, que foi um gigante, não reconhecido como campeão mundial pela federação, mas digamos que é um dos grandes reis aí sem coroa. Mas continuando, ele tinha uma visão fantástica, combinatória, e era baseada em sólido fundamento posicional, e era fruto de uma forte energia à estratégia. Isso posto, Alekhine seguramente pode ser considerado o pioneiro do estilo universal, baseado em uma estreita inter-relação de motivos táticos e estratégicos. Ele estava claramente à frente de sua época, quanto ao seu enfoque de xadrez. De acordo com a sua teoria, o jogo de xadrez consiste em 3 componentes: material, tempo e qualidade de posição. E todo jogador faz uso deles o tanto quanto possível. Quanto ao material, não há dúvida. É neste nível aritmético, até mesmo um computador pensa. Peão a mais, peça a mais. Trata-se do ABC da ciência do xadrez. O segundo fator, o tempo, é mais complicado, mas igualmente compreensível. O ganho de uma peça, a velocidade do avanço do peão passado ou do assalto à fortaleza real. Também, ao sacrificar material por um ataque rápido, é justamente o tempo que levamos em consideração. O terceiro, qualidade da posição, é o fator estratégico menos óbvio. Estrutura de peões, pontos fortes e fracos, peças ativas e passivas, par de bispos, rei aberto. A qualidade da posição não pode ser aferida matematicamente neste momento. Pode ser este o fator estratégico mais importante, mas dentro de um par de lances pode ser outro. Aqui a avaliação é uma questão intuitiva e a compreensão desse fator já é um sinal de grande maestria. Em todo caso, voa alto quem consegue sutilmente apreciar os 3 fatores. A habilidade de ponderar os prós e os contras de tudo, de sacrificar algo em favor do enfraquecimento de certas casas ou, digamos, debilitar os próprios peões para ganhar um par de tempos. Isso é acessível a pouquíssimos. É preciso intuição, experiência, dom divino. Alekhine cresceu e viveu por muitos anos em Moscou, na rua Arbat, perto da praça Smolensk, literalmente a poucos passos da moradia atual do Kasparov. Sasha, diminutivo de Alexander em russo, era a terceira criança de uma família nobre, onde tanto adultos quanto crianças gostavam de xadrez. Começou a jogar aos 7 anos e em seu principal adversário passou a ser seu irmão mais velho, Alexei. Mais tarde, sua casa passou a ser frequentada por alguns famosos mestres de estilo combinatório, como Nenarokov, Blumenfeld e Dus Kotimyrsky, sendo que esse chegou a dar algumas aulas pagas ao futuro campeão. Convém notar que no período de transição entre o século XIX e o século XX, Moscou era importante centro de xadrez, o segundo na Rússia, depois de São Petersburgo. Lá foi realizado o match de volta Lasker-Steinitz em 1896 e 1897. Assim como o primeiro e o segundo torneio, pan-russo, vencido por Chigorin, e também as
visitas de grandes estrelas estrangeiras, inclusive Pillsbury, com sua exibição recorde de partidas simultâneas em 1902. Boa nutrição para o crescimento de um jovem talento. Alekhine estava tão absorvido pelo xadrez que, de acordo com um de seus colegas, durante as aulas da escola, ele costumava se desligar do ambiente e nem sempre se dava conta de onde estava. Certa vez, durante um exame de álgebra, ele subitamente se pôs de pé com os olhos radiantes, olhou sua volta, remexendo como de costume seu topete ruivo com a mão esquerda. E então Alekhine resolveu. Perguntou o professor. Sim, sacrifica o cavalo e as brancas ganham. A classe caiu na gargalhada. Então, Alekhine era um jogador que tinha uma ligação extremamente íntima com o jogo de xadrez. E isso fez com que ele se tornasse um dos maiores jogadores da história. Alekhine também é autor de grandes frases aí que o tornaram notável, era notável, digamos assim, a sua, digamos assim, autoestima, né? Certa vez ele tentando na fronteira com a Polônia, pediram seu passaporte, ele falou: meu nome é Alexander Alekhine, eu tenho um gato chamado xadrez e eu não necessito de passaporte. Outra frase que é atribuída a ele também é: o xadrez para mim não é um jogo, mas uma arte. Sim, eu assumo todas as responsabilidades que uma arte impõe a seus adeptos. Essa era uma frase interessante também. E uma frase que eu gosto bastante dele é: a habilidade para controlar o tempo do relógio de xadrez é tão importante como a técnica de jogar finais. Então é uma frase bem interessante. Eu vou deixar na descrição do áudio as fontes bibliográficas que eu me baseei para fazer esses comentários, essas leituras, e também vou deixar os links das finais do Campeonato Mundial, em que o Alekhine ganhou do Capablanca, e aqui na sequência ele acabou perdendo para Max Euwe, que será o nosso próximo campeão mundial, que a gente vai contar um pouquinho da sua história. Muito obrigado a todos pela audiência. Sigam a gente em nossas redes sociais, estamos presentes em todas as plataformas. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Fui! Xadrez Piraí, mais do que uma equipe, uma família.